Edu, com relação ao presidente associativo e a SAF. Qual a relação que você, caso vença a eleição, tem com o futebol? Você não pode... Porque por mais que o clube seja muito maior do que o futebol é o carro-chefe, né? O futebol é que carrega o clube. Pela paixão que todo mundo tem, eu joguei futebol há muito tempo, tu sabe disso. Como é que é a relação de vocês, do presidente? O que o presidente... Podia ter jogado mais tempo com a gente, né? Podia mesmo, gostaria. Mas não quiseram renovar o contrato comigo. Já tava roubando muito o Vasco, né, Anselmo? Anselmo que não renovou a porra do meu contrato. Eu renovei, avisei, é o último, hein? Avisei. Aproveita que não dá mais, não. Tá arrastando. Qual a força, né? O quanto de tinta tem a caneta de um presidente associativo com relação à SAF no futebol? Então, na verdade, existe um board que comanda a SAF. São 7 membros, se eu não me engano, são 7 membros, sendo 5 da SAF e 2 do clube associativo, né? Onde o presidente e tem um outro eleito dentro do conselho deliberativo que indica um para ir para o board da SAF. Então fica 5 de um lado e 2 do outro. Mas eu entendo o seguinte, nós somos sócios de uma operação. Eu tenho 30% de uma sociedade, que no final do ano eu tenho meus dividendos. Não é porque você tem 70% que você vai botar os meus 30% no fogo. Peraí, não é assim que as coisas funcionam. Como assim no fogo? Se você estiver administrando mal, Entendi. no final do ano, eu tenho 30% aqui pro meu clube. Se você tem muitos. Se você tem muito recurso para poder queimar aqui, eu não tenho. Entendi. Eu preciso que você faça uma boa gestão do seu negócio do futebol para eu receber meus 30% no final do ano dos dividendos, eu como clube associativo. É como se, por exemplo, vamos supor que vocês dois são sócios, não é? Vocês são sócios. Mas você tem 200 negócios lá fora, né? Fora daqui, né? Vamos supor que tem um monte de negócio aqui, e o Fernando só tem aqui, dando um exemplo. Tá ouvindo, Né? Aí, pô, mas você tá tranquilo. Você tem 500 negócios fora daqui do estúdio de vocês. Pô, o Fernando, cara, ele depende disso aqui, que isso aqui dá certo. Aí tu chega aqui, sem compromisso nenhum. Começa a fazer um monte de besteira. O Fernando vai chegar pra você. Pô, você tem 70%, você tem 30%. Mas espera aí. Cara, mesmo você tem 70%, tu tá me ferrando pra eu não receber 30% no final. Espera aí, vamos organizar isso aqui. Entendeu? Porque eu acho que as pessoas que hoje estão fazendo o futebol do Vasco não estão fazendo com o Vasco. O Vasco teve a maior número de contratações de forma financeira que não estão entregando resultado em campo. Nós tivemos aí na primeira janela 120 milhões para contratações. E eu posso falar para vocês aqui alguns valores que, por exemplo, com todo respeito a todos os profissionais, mas eu falo na gestão como, eu falo na função como um entendedor do clube como futebol, tá? Tendo um orçamento para poder trabalhar, né? Eles tinham um determinado orçamento, e vamos lá, por exemplo, você tinha o Ivan Quaresma, que é um goleiro bom. Ah, é um goleiro de seleção brasileira, mas é um goleiro que vai entrar em campo e vai dar conta do recado. Aí você vai e gasta 11 milhões com o Léo Jardim, que também é um bom goleiro que está sendo titular. Mas tinha necessidade de você gastar esses 11 milhões ou 12 milhões, Léo Jardim? Você já tem o Ivan no elenco? Eu tenho um orçamento para poder trabalhar. Se eu já tenho um goleiro, eu seguro ele. Por exemplo, Capasso. Mas 12 milhões no Capasso, 10 milhões no Capasso. O Capasso, no último jogo, ficou no banco pro Miranda, que era da base do Vasco. Será que foi bem gasto esse valor? Então, hoje eu já tô falando aí já. Um goleiro, mais 10 milhões do outro aqui, já estamos quase 11 e pouco, já estamos falando de quase 22 milhões de reais. Tá? Vamos falar do Orediano, 23 milhões de reais. Então, nós já estamos aí em 43 milhões de reais. O próprio Pumita, que não está conseguindo entregar um bom resultado, está sempre sendo questionado, foi mais 12 milhões do Pumita. Então, quer dizer, foi quase 50 milhões de reais de jogadores que não estão jogando, já quase 50% do teu orçamento que você tinha. Será que eles sabem realmente fazer futebol? Isso me deixa um pouco preocupado. Essa conta, como é que vai ficar lá na frente?
Vocês estão gerindo, mas peraí, mas se vocês forem pro buraco, eu vou junto. Então, acho que tem que procurar ter um pouco mais de equilíbrio, isso aí tem um pouco mais de discernimento, um pouco mais de coerência, um pouco mais de estudo nessas contratações. Aí o Vasco teve que agora, né, trazer o Payet, que a torcida abraçou, né, que é um jogador que pode entregar muito pro Vasco, né? Aí teve que trazer o Medel, contratações rápidas para poder dar um resultado técnico. O medo do Vasco ser rebaixado, graças a Deus eles fizeram isso. Porque acho que o Vascaíno não quer mais ver um outro rebaixamento no clube. Entendeu? Mas eu acho que futebol não se faz dessa forma. O futebol se faz com inteligência, com estudo, com organização, com estratégia, conforme o próprio Botafogo fez. O Botafogo fez um excelente campeonato. Se você for ver quanto que o Botafogo gastou, se eu não me engano, acho que foi 60 milhões de reais. Se eu não me engano, tá? Não estou querendo afirmar, não. Quer dizer, onde o Botafogo tá? Ah, vai ser campeão? Tá perdendo gás agora? Não sei. Mas tá indo. Tá indo. Tá ali brigando com o Palmeiras para poder ser campeão. Tá com 7 pontos de diferença. Nós tivemos 120 milhões, mas agora mais um comprometimento futuro que nós não sabemos onde está. Então me preocupa isso. É um modelo bem diferente, um modelo de negócio, pelo que me parece. Negócio de futebol, né? De contratações. Botafogo e Vasco. Já batemos altos papos sobre isso aqui, pela característica dos contratados, né? Sim. O Vasco optou por jogadores mais jovens, de projeção. A gente também a gente não sabe se dariam certo ou não, né? E o Botafogo, os caras mais velhos, né? A grande maioria, os caras mais de... E acabou dando certo, pelo menos até agora tá dando, né?